Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. E hoje, dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte, no capítulo 7, que aborda o retorno à vida corporal, ou seja, a encarnação do espírito. Como fala, retorno à reencarnação do espírito. E nós estamos no item de número 2, que vai nos falar da união do espírito ao corpo físico e aborto. Questões que iniciam na questão de número 344 e vão até a questão de número 360. O nosso irmão Denner, semana passada, ele estudou as questões de 344 a 352 e nós hoje então vamos estudar as questões de número 353 a 360. E antes de nós darmos início ao estudo, nós vamos fazer a nossa oração. Então vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, rogando que nos auxilie, que todos os ensinamentos que nos forem passados, que nos tragam compreensão e valorização da vida, não só da vida em espírito, mas também da vida, da experiência na matéria, para a nossa intelectualização e, sobretudo, a nossa moralização. Senhor Jesus, nos envolva no seu amor, na sua paz e derrame sobre todos nós as bênçãos da tua paz, Senhor. E com a oração que nos ensinastes, rogamos a Ti, a Deus nosso Pai e a todos os benfeitores que possam estar conosco, nos abençoando. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. E dando início, então, vamos mudar aqui a tela. Nós estamos com o livro nas mãos. Nós vamos ler as perguntas, ler as respostas e vamos então comentando. Antes de nós adentrarmos a questão 353, vamos só recordar alguns pontos importantes da aula passada para que a gente não se perca. Então, a gente sabe já que o processo encarnatório do espírito, ele tem início quando há a concepção. O que é essa concepção? Quando o espermatozoide se une ao óvulo, forma-se ali o embrião, e nesse processo gestacional vai se dando o processo reencarnatório. Quando acontece a reencarnação? Quando há o nascimento dessa criança. Então, ali se completou o processo reencarnatório. E isso é muito importante, meus irmãos, para que a gente não tenha, às vezes, em mente que o processo reencarnatório demora aí 7 anos. Não. Nasceu, está completado o processo encarnatório, o processo reencarnatório.
A gente sabe que na primeira infância vai haver o desenvolvimento dos órgãos, é uma fase muito apta a nós corrigirmos as deficiências do espírito. Mas falando em processo reencarnatório, ela inicia na fecundação e ela vai ter a sua finalização com o nascimento. Nasceu, o espírito está encarnado. E é interessante também a gente entender que esse espírito, ele vai se ligar a esse novo corpo físico em formação por um laço fluídico, que nós chamamos de perispírito. Vai havendo ali, né, a união molécula a molécula, célula a célula, e nesse processo há uma perturbação do espírito. O que seria essa perturbação? Quanto mais se aproxima do nascimento, a memória do espírito como um todo, ela vai se apagando. Não é que ele perde, né? Vamos dizer assim, que vai ali ficar no subconsciente. E quando o espírito tem acesso à vida espiritual, ele então retoma a sua memória, né? De uma forma geral. E nesse processo também vamos dizer assim, assegurada ao espírito o seu livre-arbítrio. Então, se no processo gestacional for da vontade do espírito que ele não queira mais encarnar, ele pode desfazer esse laço. E é uma das causas do chamado aborto espontâneo. Então, essa pode ser a causa de um aborto espontâneo. O aborto espontâneo é aquele que não é provocado pela mãe, ou pelos pais, ou por quem quer que seja, e sim acontece de uma forma natural e às vezes até com muito sofrimento por parte dos pais. Então, a desistência do espírito de encarnar é uma das causas. Mas, na grande maioria das vezes, o aborto espontâneo, tanto a ciência médica quanto os espíritos superiores nos informam que são imperfeições da matéria. E aí nós chegamos à questão de número 353. O que essa questão de número 353 vai nos dizer? Então, vamos lá. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definidamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Então, o que Kardec está falando aqui para nós? Se o feto tem uma alma, nós sabemos que esse espírito ele está num processo reencarnatório. Então, nós podemos dizer que esse feto tem uma alma? O que os espíritos vão nos responder? O espírito que deve animar existe. Então, tem um espírito ali imantado, se ligando a esse corpo físico. Existe o espírito. De qualquer maneira, fora dele. Então, esse espírito, de toda forma, ele vai estar o quê? Em ligação com esse corpo. Mas a gente sabe que ainda não está o quê? Essa ligação não está completa. É o que os espíritos superiores vão responder também. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligada à alma que deve possuir. Então, se a gente for tomar ao pé da letra, não existiria essa alma no feto, por quê? Porque ele ainda não a possui. Mas ele vai possuir essa alma assim que nascer. Então, o que a gente pode compreender desse processo encarnatório? Se a gente não quiser dizer que o feto tem alma, a gente pode estar correto, vamos dizer assim, ao pé da letra. Mas
esse espírito, ele já está ali destinado a esse corpo físico. Ele já está nesse processo reencarnatório. O espírito existe. Assim que a criança nasce, ele está completado. Existe a reencarnação e esse espírito, então, é chamado de alma. O que é a alma? É o espírito encarnado. Então, não tem alma no feto, mas tem o espírito. Vai ter alma quando a criança nascer, quando o espírito reencarnar. É interessante que são apenas o quê? Colocações, nomenclaturas, alma, espírito. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, nos diz: espírito, quando está desencarnado, seria nomenclatura, e alma, o espírito que está encarnado, mas é o espírito imortal. Já na questão 354, Allan Kardec faz uma pergunta interessante. Como se explica a vida intrauterina? O que Kardec está perguntando? Quando a gente vai entender o significado de intrauterina, é tudo aquilo que está dentro do útero. Quando a gente fala vida intrauterina, é aquela vida que está se formando dentro do útero. Então, o que Kardec está perguntando? Como se explica a gestação? Então, o que é essa gestação? E os espíritos superiores vão nos dizer: é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. É interessante aqui, meus irmãos, que essa resposta dos espíritos superiores nos levam à recordação das aulas de biologia, sobretudo quem teve aula prática nos laboratórios, ali nos vidrinhos a gente tinha, né, os embriões, a sua formação, a formação ali de um bebê humano. E o que sempre era passado para nós, que a gente tinha a oportunidade de ver na prática? Que no início é muito difícil a gente falar se o embrião é humano. Por quê? Porque é muito semelhante. A partir de um determinado tempo, ele vai se diferenciando. Mas nesse processo gestacional, quando nasce o bebê, nasce a criança, nós temos ali a vida vegetativa, a vida animal. Então, é a vida, quando a gente fala vegetativa, a vida animal, esse processo intrauterino. E quando nasce a vida espiritual. Em qual sentido? Não no sentido de que ali agora formou-se um espírito, não. A vida espiritual, a vida de um espírito imortal que vem experienciar a vida material, tomando para si um corpo físico, para que ele possa ter as suas provações. No nosso caso, né, um mundo de expiações e provas, não só provas, mas expiações, reparações. Então, é importante nós entendermos que somos espíritos imortais e que temos ali um corpo físico dotado de fluido vital, que vai nos permitir, durante um tempo, experienciarmos a matéria, as suas sensações, as suas tentações, os seus ensinamentos, essa escola que é um mundo material. E aqui é interessante, quem assistiu o filme Avatar, nos dá uma ideia interessante, né? Nós tomamos, né, ali no filme, eles tomam aquele avatar para viver um determinado lugar, uma determinada época. Assim como o nosso espírito. Os nossos corpos, então, seriam avatares que nós tomamos para podermos, né, são uniformes, para que a gente possa estar nessa escola tão abençoada que nos permite a nossa jornada progressiva. Na questão 355, Allan Kardec vai questionar: há como indica a ciência
crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? Então, Kardec pergunta dessas gestações em que existem com esse corpo em formação algumas anomalias, algumas deficiências genéticas que não vão permitir que esse ser viva. Então tem ali, vamos dizer assim, né, um impedimento à vida ligado a uma deficiência genética, uma deficiência hereditária. E por que isso acontece? Se tem, e por que isso acontece? Então, quando a gente pensa numa criança, os anencéfalos, conforme o grau de anencefalia, se for muito grave, a criança nasce e em poucos momentos ela morre. Reencarnou? Sim, mas não tem condição o quê? De viver um processo reencarnatório, processo não, porque já passou e já nasceu, mas não tem condições esse corpo de viver a existência material. Se isso acontece, por quê? Por que isso acontece? E os espíritos, eles vão nos responder. Isso acontece frequentemente. Então, não raro, acontecem gestações em que os corpos em formação têm deficiências que não irão permitir que essa reencarnação dure por muito tempo. E Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Então aqui, tudo tem utilidade na lei de Deus. Se isso acontece, meus irmãos, pode ser uma prova, e a gente pode colocar aqui bem dolorosa para aqueles pais que têm tanta expectativa de ter um filho. De repente, essa má formação, esse filho nasce, mas não tem condições de levar adiante a existência física. Deixa eu só... Desculpa, ver o marinho. Mas pode ser também uma provação para o espírito. Então, o espírito ele vai passar, né, por esse procedimento e vai ver frustrado, vamos dizer assim, a sua existência na matéria. Então, pode tanto ser prova para os pais quanto para o espírito reencarnante. E aqui nós vamos lembrar de uma história que ela é muito bonita e ela nos fala muito, principalmente quando a gente pensa no assunto aborto, quando nós pensamos de uma forma mais séria nesse ser reencarnante, que também está muitas vezes ligado às suas expiações, às suas provações. Então conta-se que uma jovem espírita, ela fica grávida e fica muito feliz com a gestação, queria muito ter um bebê. E quando ela vai fazendo os seus exames ali, o médico descobre uma anomalia muito severa. Esse embrião não estava ali com a formação do sistema nervoso. Passado algum tempo, é constatado através dos exames que ele tinha uma anencefalia muito severa. Pela lei do país, é permitido o aborto. Por quê? Porque esse feto, vamos dizer assim, esse bebê, ele irá nascer, mas ele não irá permanecer vivo. Então, muitas vezes, usando, né, até uma forma estranha de que não haja sofrimento, retira-se então o bebê, faz o aborto. O médico aconselha essa jovem, ela era espírita e ela não aceita. Os familiares ficam muito divididos em o que fazer, o que não fazer. Não seria um aborto ilegal pela lei dos homens, mas ela decide levar adiante a gestação. E ela tem uma ligação com esse bebê muito grande, porque quando ela descobre, ela fala para o seu filho do seu amor,
que provavelmente ele nasceria, ela não saberia quanto tempo ele permaneceria vivo, mas que ela o amava muito, que ele seria muito bem-vindo. E que fosse qual fosse a situação dela ou dele, que eles iriam se buscar e se amar sempre. E ela passa essa gestação com muita dedicação, com muito amor a esse filho. E ele vem completar os seus 9 meses de gestação. E ele nasce, e ele permanece vivo por 4 minutos. Naqueles 4 minutos, aquela mãe pega o filho no colo, beija o filho, aproveita, e ele então morre nos seus braços. Essa jovem tem mais 3 filhos, a vida passa, vamos dizer assim, vai passando. E quando acontece um acidente de carro com o filho de uma amiga dela, um menino de 18 anos, vem a morrer num desastre, ela então, muito conduída com a situação da amiga, a convida a ir a Uberaba, na casa espírita onde atuava o Chico Xavier, esse grande, não só grande médium, né? Mas esse grande espírito encarnado, aquele que a gente, quando fala, sempre se lembra na caridade. Mas ali ela estava pensando numa psicografia, que o filho pudesse consolar o coração daquela mãe. E elas então vão a Uberaba. E chegando lá, tem todas as comunicações, até que a última comunicação é a de um espírito dizendo: mãezinha amada, vivi por 4 minutos. Nunca me senti tão querido. Terei gratidão eterna. Serás sempre para mim a mãe escolhida. Ele então vai contar a sua história, que era um espírito muito endurecido, muito voltado para o mal, que todas as gestações eram interrompidas devido ao fluido de revolta, fluido assim, o sentimento de revolta desse espírito. Muitas mães não conseguiam aceitar essa encarnação, esse período que ele deveria passar. Mas ali, no útero daquela mãezinha, ele se sentiu tão amado que ele decidiu ser bom. Então a gente vê nessa comunicação esse espírito que passou por uma prova, mas que encontrou naquela mãe tanto carinho, tanto amor, tanta dedicação, que foi capaz de modificar a sua atitude. E a gente lembra da primeira epístola de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. É muito linda essa história e nos mostra, às vezes, esse plano espiritual que nós vivenciamos quando encarnados, mas que muitas vezes estamos desligados, voltados apenas para a matéria. Nós temos que entender a nossa essência, esse amai-vos uns aos outros. Na questão de número 356, Kardec então pergunta: há crianças natimortas, ou seja, crianças que já nascem mortas, que não foram destinadas à encarnação de um espírito? O que Kardec está perguntando aqui? Existem crianças que nascem mortas e que não tiveram um espírito reencarnante, ou seja, não tiveram ali um espírito ligado a esse corpo. Será que isso existe? Então a criança nasceu morta. Será que pode acontecer de não ter nenhum espírito ligado a esse corpo físico? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Então, muitas vezes, meus irmãos, o que acontece? Há a formação ali de um corpo físico, mas a criança, quando nasce, ela já nasce, vamos dizer assim, nasce e morre, ou morre no nascimento, até antes do nascimento.
e não ter ali nenhum espírito ligado, destinado a essa formação corporal, seria apenas matéria. Mas nós não sabemos disso. Nós não temos condições de saber se havia ou não um espírito ligado a esse corpo. Nesse caso, é uma provação somente para quem? Somente para os pais. Tem um ensinamento, uma utilidade para os pais, mas nesse caso não teve nenhum espírito nesse processo encarnatório. Foi a formação física. Por isso, quando nasce, não tem condições o quê? De ter vida. Por que ele está vivo na gestação? É fluido vital da mãe. Então, esse fluido animalizado. Mas quando essa matéria se desprende, se separa da mãe, não tem vida. É apenas matéria. E continuando, Kardec vai perguntar então, um ser dessa natureza, que natureza? Esse corpo físico em formação, que não tem emantado a ele um espírito, pode chegar ao tempo normal de nascimento, ou seja, ele pode passar ali mais ou menos 40 semanas em formação, formar aquele bebezinho perfeito, né? Coisa mais linda no ultrassom. Passou ali as 40 semanas com movimento, como se estivesse o quê? Como se fosse um espírito que estivesse encarnando ali. Pode passar esses 9 meses, esses mais ou menos 40 semanas? Sim, algumas vezes, mas então não vive. Pode, mas fora do útero ele não vive. Ele não tem condições de viver. Por quê? Aí é o estudo que já foi feito sobre o fluido vital. É o fluido que é tomado por um corpo, mas que está ligado ao elemento espiritual. Mas e as plantas e os animais? Não tem espírito, mas tem princípio inteligente. Então, esse fluido vital, ele vai fornecer vida, vamos dizer assim, aos corpos, aos seres orgânicos, mas se não tiver a presença do espírito, do princípio inteligente, seria matéria inerte. Tanto que quando se separa do fluido vital da mãe, ele não é nem que morre, ele não tem condições de sobreviver, porque não tem um espírito ali o habitando. Então, já que é assim, na 356, a linha B, Kardec vai perguntar: toda criança que sobrevive, então toda criança que nasce com vida, tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Então, se a criança nasceu com vida, pode ser o tempo que for, né? Na questão passada são aqueles que nascem mortos, né? Nessa agora é a criança que nasceu com vida, fica um tempo vivo, mesmo que venha desencarnar, só de nascer vivo, nós podemos dizer que tem um espírito ligado a esse corpo, que foi o exemplo que nós demos da história. Então, nasceu com vida, tem um elemento ali, tem um espírito ali, nesse corpo físico, destinado, aí já não seria nem um espírito, mas a alma. E os espíritos superiores respondem: que seria ele sem o espírito? Não seria um ser humano. Ou seja, toda criança que nasce, completa-se o processo reencarnatório. Então, nasceu com vida, vida material, esse processo reencarnatório, ele se completou. Mesmo que viva por pouco tempo, essa é a comprovação de que existe ali um espírito ligado a esse corpo físico. E aí é aquele caso, pode ser prova para os pais, ou para o espírito, ou, vamos dizer assim, nesse caso, para ambos. Na questão 358, é interessante a gente começar a perceber como que os espíritos superiores lidam com o assunto aborto.
O aborto provocado... Ah, não, é 357, né? A gente está falando 356. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Então, vamos pensar aqui, meus irmãos. Processo reencarnatório inicia na concepção. Não estamos falando aqui de encarnações compulsórias, mas vamos pensar naquele espírito que tem as suas vivências, que está nessa jornada evolutiva e que vamos dizer assim, nessa análise reencarnatória, ele tem a oportunidade de encarnar. Então tem tudo programado, uma programação reencarnatória. Esse espírito aceita a reencarnação. Então é da vontade do espírito que ele nasça, mesmo em condições difíceis. Vamos pensar num espírito que venha expiar, que vai passar por duras provações. Mas antes da encarnação, a nossa visão, as nossas faculdades, elas estão muito, não é só abertas, é como se a gente enxergasse muito diferente da matéria. As faculdades estão amplificadas. E o espírito então percebe que é uma oportunidade, que é a justiça, a misericórdia, sobretudo o amor do Pai que permite essa encarnação. Então ele vem para reencarnar e, não sendo sua vontade, a sua vontade é reencarnar, por algum motivo essa gravidez é interrompida. Existe o aborto. Não é aborto espontâneo e nem da vontade do espírito. É o aborto que é feito com a vontade dos pais, da mãe, do pai, seja a situação que for. Quais são para esse espírito as consequências? E eles vão responder: uma existência nula a recomeçar. Então, qual que é a consequência? É uma existência nula e é só ele recomeçar. Não. Esse processo foi interrompido. Quando a gente fala num recomeço, não é simplesmente, não deu nessa mãe, eu parto para uma outra mãe. Não. Porque às vezes ele deveria ter alguma deficiência genética, vestir um corpo expiatório com deficiências. Há toda uma programação daqueles com que ele deveria conviver, seja para expiar ou muitas vezes para reparar. Então, quando a gente interrompe essa gravidez, a consequência para o espírito é que ele tem que recomeçar. E aí nós muitas vezes lemos várias histórias, romances, ou mesmo em reuniões mediúnicas, presenças de espíritos indignados com esse aborto. Por quê? Porque dependendo da moralidade do espírito, pode ser que ele compreenda a mãe, a perdoe e recomece. Pode ser que ele se magoe, que ele fique ressentido, que esse ressentimento ele possa se voltar contra a mãe. Mas sempre, meus irmãos, cada caso é um caso. Sempre vai ser levado em conta a intenção. Enquanto quando a gente fala que o aborto é um crime contra a lei de Deus, o suicídio também é. A pena de morte também é. A gente percebe tantos moralistas contra o aborto, mas não tem essa veemência contra a pena de morte. Até exaltam a pena de morte. Mata-se da mesma forma. E vamos lembrar que na primeira revelação vinda com Moisés, nos 10 mandamentos, não é permitido na lei matar, seja a nós mesmos no suicídio, seja a quem quer que for. Então vamos, muitas vezes, ter um olhar como a divindade tem para conosco. Não firmando, não marginalizando, muitas vezes, aquelas pessoas que cometeram por ignorância, por medo. Cada caso é um caso. Acolhimento. É isso que as vítimas, tanto espirituais quanto aquelas que cometem, necessitam. Muita oração. Existem casas espíritas que estão realizando trabalhos belíssimos com o aborto. Por quê? São todas contrárias ao aborto.
mas acolhem as mulheres que estão grávidas, vão fazer todo um trabalho psicológico de ajuda. Por quê? Porque todas aquelas que cometem o aborto ficam com uma marca na consciência muito grande, não é nem do espírito, ficam com uma sensação. Qual que é essa sensação? Contrária à lei de Deus. Então há um trabalho psicológico, auxilia-se materialmente, auxilia-se com emprego. E mesmo que elas não queiram os filhos, essas instituições permanecem com as crianças para que sejam adotadas. E se acontecer o aborto, elas então terão um acompanhamento psicológico. Então a gente vê aqui um acolhimento, porque só levantarmos a bandeira contra o aborto não faz com que no mundo mais de 1 milhão de bebês sejam abortados. É algo profundo. Somos contra o aborto? Somos contra qualquer crime contra a lei de Deus. Mas vamos lembrar que Jesus disse: o Pai quer a morte do pecado e não do pecador. Então, na questão de número 358, Kardec pergunta: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Agora não é ligado ao espírito, e sim aquele que comete o aborto. É um crime contra a lei de Deus? Sim. Mas será que existe alguma época em que se abortar não seria um crime contra a lei de Deus? Por que a gente está falando e Kardec questiona? Hoje a ciência médica vem com datas que até tantos meses não se sente dor, não se tem o sistema nervoso formado, mas a gente tem que pensar, meus irmãos, que se nós estamos aqui hoje, no meu caso, com 50 anos, essa encarnação, essa minha existência na matéria, iniciou quando o espermatozoide do meu pai biológico com o óvulo da minha mãe biológica se juntaram, houve a concepção. E ali começa o processo encarnatório. Quando a gente nasce, está concluída a encarnação. Existe tempo? É isso que Kardec está perguntando. E a gente já, pode perceber que não existe esse tempo. Mas qual é a resposta tão maravilhosa dos espíritos superiores? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Sempre crime. Então, se eu ofendo o meu irmão, também é um crime contra a lei de Deus. Ah, mas não é tão grave. É interessante que Deus nos julga pelas nossas intenções. Às vezes temos a mesma ação, intenções diferentes. Então, não julguemos. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. Então, seja alguns segundos, minutos, semanas, meses, quando há a interrupção da gestação, nós fechamos a porta reencarnatória para esse espírito. Nós não permitimos que ele venha passar pelas suas provações, pelas suas expiações, pelas suas reparações, seja o que for. Nós negamos a esse espírito que teve todo ali um processo antes de reencarnar, todo um estudo das condições, nós então negamos. É sim um crime contra a lei de Deus. Como é o suicídio, como é o homicídio, como é aqueles que levantam a bandeira aí da pena de morte porque é um bandido. E o bebê? Que espírito está reencarnando? Não importa. Por quê? Porque somos todos irmãos. Todos atingiremos a perfeição. Quem fomos nós em existências passadas? Que crimes cometemos? E se nós estamos aqui, foi pelas oportunidades que nos foram dadas. Então, que a gente possa sempre pensar em amar esse próximo, em servir, que tenhamos coragem de enfrentar as adversidades, passar pelas provas, escolhendo sempre a valorização da vida, seja do nosso filho, seja do filho do próximo,
seja daquele que errou numa condenação, seja de quem for, que a gente tenha Jesus no coração e, sobretudo, no entendimento. Que Ele seja o nosso guia, o nosso exemplo. Que a gente possa amar, servir. E, dando continuidade, na questão 359, essa questão é interessante. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, então levar adiante a gestação colocaria em risco a vida da mãe. Há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Então ali, se você realizar esse aborto e interromper a gravidez, você salva a vida da mãe, ela vai permanecer viva. E Kardec quer saber, nesse caso, há crime? Será que há crime? E os espíritos superiores respondem, é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o ser que existe. A gente fala assim, mas não é o espírito imortal? Às vezes esse espírito ele existe antes do espírito da mãe. Então a gente tem que entender. Quando fala sacrificar o ser que não existe, ele ainda não existe na matéria. Ele ainda não está vivenciando as suas provas. Já o espírito da mãe, ele já está num processo em que ele vive as suas provações, as suas reparações. Então, nesse caso, dá-se preferência à existência materna e não a do bebê. Não seria crime. É racional. Muitas mães, mesmo sabendo disso, preferem levar a termo a gestação. Deixar que a criança, que o espírito viva e que elas retornem. Estão suicidando? De forma alguma. Estão, nesse caso, renunciando a si mesmas pela vida do filho. É uma escolha, é livre-arbítrio. Então, não há crime, nem em retirar a criança e nem nesta mãe, vamos dizer assim, querer que a criança nasça. Então, é uma escolha. E muitas vezes, a mãe nem faz essa escolha, fazem por ela. E a última questão, a questão de número 360, Kardec questiona, é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Então, quando a gente fala da criança que viveu, nós pegamos ali, vamos dizer assim, nessa convivência, né? Tanto amor. Mas quando a maioria de nós, mães, estamos gestantes, também há o desenvolvimento do amor. Kardec aqui não está questionando sobre o amor, se nós amamos mais dentro do útero, fora do útero. Ele está falando em respeito. Então, deve-se respeitar, é o que ele está falando. Esse feto, ter o mesmo respeito pelo feto, como se tem pelo corpo da criança que tivesse vivido, ou de uma, de uma criança que viveu e desencarnou. E os espíritos vão nos responder. Em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Nós devemos respeitar a tudo, a todos, a toda a criação, não somente os seres humanos, tudo é criação divina. Quando nós entendemos essa nossa essência, nós vamos nos solidarizar com os nossos irmãos. Nós vamos nos solidarizar com aqueles irmãos que ainda estão na evolução de princípio inteligente. Há uma valorização da existência material, por compreendermos a jornada evolutiva do Espírito. Tudo está nos desígnios de Deus. E nós vamos finalizar, já temos o nosso tempo, mas nós gostaríamos de finalizar com uma história de um jovem, já entre
uns 30 e poucos anos, que começa a frequentar um estudo na casa espírita. E quando esse estudo passa pelo assunto aborto, o professor nota que todos os dias aquele jovem, ele permanecia até mais tempo, todos iam embora e ele ficava ali enrolando, arrumando as suas coisas, como se quisesse falar com ele. E assim passam-se algumas semanas e o professor também, tendo visto uma palestra sobre amai-vos uns aos outros, ele é tocado. E ele então, num dia, questiona aquele jovem: você quer conversar comigo? E ele então conta que tinha pesadelos todos os dias durante 11 anos. E que ele sonhava que uma criança o empurrava, sempre com uma foice na mão, sempre iria matá-lo. E na hora que ele ia ser morto, ele acordava, que aquilo tinha um peso muito grande. E o professor, muito intuído, questiona: aconteceu algo nesses 11 anos? E ele então conta que havia se casado, que a esposa engravidou e que eles não tinham condições financeiras. Então ele pediu que a esposa fizesse o aborto. Ele insistiu. Ela não queria. Mas de tanto ele falar, ela dava soluções. Vamos morar na casa dos meus pais, e por orgulho, ele não queria, não aceitava. E quando ela faz o aborto numa clínica, ela chega em casa transtornada e pede a separação. E ele então questiona por quê. E ela olha nos olhos dele e diz: eu não vou conseguir viver com o assassino do meu filho. Ela ficou totalmente perturbada. E ele também. E ele ali conta então desse pesadelo. E o professor diz a ele: olha, meu filho, só há um caminho para que a gente possa reparar todo e qualquer crime contra a lei de Deus. É o amor. Nós temos uma instituição, um orfanato que lida com crianças abandonadas pelos pais. Eu te indicaria trabalhar com essas crianças. E ele aceita. E ali naquele orfanato, ele era responsável por dar banho nas crianças. E ele até conta no primeiro dia, nunca tinha dado banho numa criança, ele pergunta para a voluntária como é que faz. E ela então dá o sabonete, a toalha, e fala: água, sabonete, toalha, como se diz, se vira. E toda semana ele passa a dar banho nas crianças. Depois ele passa a dar banho 2 vezes por semana, a alimentar as crianças. E ele então começa a amar aquele trabalho com aquelas crianças, com aqueles órfãos, vem a vontade de adotar. E é quando ele percebe que não tinha mais os pesadelos. Ele adota um filho, casa, tem mais filhos. E essa história é importante para que a gente perceba que seja qual for o erro cometido, o Pai é misericordioso, mas as consequências vêm para nos ensinar. E só o amor é considerado reparação. Então, meus irmãos, que nós possamos ter com muita seriedade no processo reencarnatório e, sobretudo, enxergarmos o aborto como um crime contra a lei de Deus, mas termos o coração aberto para o acolhimento espiritual e também daqueles que cometeram esse erro. E assim, vamos orar rogando ao Pai as bênçãos, que Ele possa derramar sobre toda a terra a grandiosidade desse amor divino, nos convidando sempre a nos tornarmos seres humanos melhores, ao compreendermos os ensinamentos, compreendermos a nossa essência, lutarmos contra as nossas inferioridades, nos conectarmos a esse Pai de amor e assim a nossa própria consciência. Jesus amado, esteja conosco, abençoa os lares, os familiares,
Abençoa-nos, Mestre. Magnetiza as águas colocadas e esteja sempre, Senhor, ao nosso lado, nesse nosso aprendizado. A um dia, assim como o Senhor, amarmos em plenitude. Fiquemos em paz, meus irmãos. Amo muito vocês. Que Jesus nos abençoe. Beijo no coração.